Olá, boa tarde. Então, para falar um bocadinho sobre a relação entre transcendência e cinema, vou começar por ler uma passagem que o Papa Bento nos transmitiu. E então, ele dizia o seguinte no discurso do encontro com os artistas em 2009. Dizia, vou ler: Vós, obreiros da cultura, em todas as suas formas, fazedores do pensamento e da opinião, tendes, graças ao vosso talento, a possibilidade de falar ao coração da humanidade, de tocar a sensibilidade individual e coletiva, de suscitar sonhos e esperanças, de ampliar os horizontes do conhecimento e do empenho humano. Fecho aspas. Eu creio que esta citação é extraordinária para nós falarmos precisamente sobre a relação entre a arte, ou seja, a cultura no seu sentido geral, e a transcendência, para analisar o âmbito do imanente transcendente. Quando falamos da transcendência, falamos do transcendente e por paradoxo, por contraponto, falamos do imanente, não é? Mesma coisa do que falar do natural e do sobrenatural, do imanente e do transcendente. Pois esta correlação, não é, entre estas duas realidades devem levar-nos a uma certa ação criativa nas nossas concretizações e também, naturalmente, devemos pensar a questão dos seus limites, os limites do imanente e os limites do transcendente. Sugere-se que, para que haja uma boa educação, no seu sentido mais lato, são necessárias duas coisas, não é? Em primeiro lugar, um saber olhar as obras do ser humano para não ficar só nelas, o que não significa renunciar ou dispensá-las, mas tomá-las na medida em que nos permitam ver além das próprias obras, ver o que elas representam, ver o que elas simbolizam. Aliás, é precisamente isso que quer dizer a palavra símbolo, simbalein do grego, aquilo que representa alguma coisa. Bem, em segundo lugar, creio também que é importante a forma como vemos as coisas, como as queremos. E para isso é necessário trabalhar a dimensão do desejo humano. Falar da transcendência é dispor o ser humano a abrir-se a uma realidade que se dá no imanente, mas que não se fica exclusivamente nessa dimensão. Creio que, desta forma, a perspectiva religiosa, ou seja, o que liga o imanente ao transcendente, que poderíamos chamar o que liga o natural ao sobrenatural, claro, falamos para quem tem fé, não pode distorcer a procura da verdade, mas, bem pelo contrário, deve estimulá-la de maneira mais comprometida. Pelo que fé e razão, representando cosmovisões diferentes, por um lado a fé, por outro lado a razão, não devem caminhar separadas, mas devem ser, como refere a Fides et Ratio, como que as duas asas pelas quais o espírito humano se eleva para a contemplação da verdade. Creio que esta imagem da Fides et Ratio é extraordinária para compreendermos o quanto o ser humano, o quanto a dimensão da transcendência pode levar, a partir do imanente, a partir das realidades naturais, pode levar, dizíamos, à procura da verdade. Por seu lado religioso e o cinema estão intimamente ligadas a esta ligação, e esta ideia não é de agora. Sabemos que esta ligação é muito antiga. Poderíamos relembrar um conjunto de filmes, não é? O Amadeus, A Missão, O Nome da Rosa, A Última Tentação de Cristo, A Paixão de Cristo, etc., não é? Que são filmes que não se compreendem fora deste âmbito do religioso, ou seja, desta ligação entre o natural e o sobrenatural.
Todos estes filmes e muitos outros propõem um grito profundo que está inscrito no ser humano e que é aquele grito que nos faz querer pensar o mundo de uma forma melhor. É o que nos faz levantar para percorrer novos caminhos, que nos confere inspiração capaz de recriar a beleza de cada coisa, que nos faz querer abraçar o genuíno, o transparente, o verdadeiro. Trata-se de um grito de alma que nos faz denunciar o erro, a mentira e a injustiça. É, pelo certo, um grito libertador. Neste sentido, o cinema é um grito guerreiro, poético, cortante, que nos faz procurar o que está longe, o que está ao longe. O ser humano percebeu que a verdadeira ciência só se atinge pela via da arte, percorrendo a estrada do bem e do belo, aquela que une o humano ao divino e rompe com a casca vazia da indiferença, da apatia, do mundo cruel. Para não me alongar, porque tinha dito que falaria cerca de 1 minuto, termino dizendo que, para mim, cinema e religião, ou seja, imanente e transcendente, ou de outra forma poderíamos dizer natural e sobrenatural, podem ajudar a criar em cada pessoa a consciencialização mais aprofundada da inter-relação entre a arte e a espiritualidade, pelo que creio que esta é uma díade que inquiete e traga luz ao ser humano. Bem, obrigado e espero que este minuto vos tenha ajudado a compreender melhor esta relação. Obrigado.